Olá, meus amigos do Sabadão com Esperança. Aqui é Vanisa Santana e hoje estou conversando com vocês e trouxe alguns amigos professores. Temos aqui o professor Gelson, que é diretor de uma grande escola no Rio Grande do Sul. E junto com ele a sua esposa Tagiane, que é orientadora educacional. Também temos já alguém que falou na semana passada, um conhecido, vocês não sabiam, mas eu vou dizer, ele é professor de religião, o professor Jefferson. Quero dizer para vocês que estamos aqui reunidos para falar de um assunto de muita importância novamente sobre a fé. Algo que vai trazer esperança não somente ao seu coração, mas vai renovar a esperança do meu coração. Então estamos falando para você com muito carinho e quero que você lembre-se de convidar os seus amigos, que venham nos ouvir. Mande mensagem agora, o Sabadão com Esperança está no ar e venha para a Rádio Tangará participar conosco desses momentos a seguir. Bom dia, meus queridos. Hoje a leitura é feita sobre Marcos, livro de Marcos, no capítulo 5. Nós leremos aqui do verso 25 ao 34. Pegue tua Bíblia, acompanhe conosco. A cura de uma mulher enferma. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera na mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia de que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Que história, meus queridos amigos, essa leitura bíblica da mulher do fluxo de sangue, essa mulher que há tanto tempo sofria com uma hemorragia e ela vai até Jesus Cristo como sendo o seu último recurso, porque ela já havia gasto buscando a medicina, pagando médicos, e esta mulher estava sofrendo há muito tempo. E agora então ela ouve muitos comentários de que Jesus estaria ali, passando pela sua cidade. E ela pensou: agora é a minha oportunidade de cura. Agora eu vou conseguir me curar. Essa história é uma história que mexe muito comigo como mulher. Eu acredito que você, minha querida ouvinte que está me ouvindo agora, também percebe e consegue sentir o sofrimento desta mulher, uma hemorragia constante, um fluxo de sangue intenso. E naquela época, na época de Jesus, quando uma mulher menstruava, já pelos poucos recursos que haviam, não era ligar um chuveiro dentro de casa e tomar um banho, ligar uma torneira e sair água facilmente. A água era lá no poço, o poço era distante, então um banho não era uma coisa fácil. E naquela época, uma mulher menstruada, ela era considerada naqueles dias impura.
suja. Então era assim que essa mulher se sentia todos os dias da sua vida. Quantas mulheres estão andando próximas a mim, próximas a você, se sentindo impura? Quantas mulheres, de uma forma que eu e você não sabemos nesse momento precisar, quem sabe alguma mulher que esteja me ouvindo agora, ou até mesmo um homem, esteja se sentindo por algum motivo impuro. Estou hoje aqui com os meus convidados, como já disse para vocês. Eu quero perguntar ao professor Gelson. Professor Gelson, como que você imagina que foi para esta mulher o encontro com Jesus? E como foi para Jesus também poder entregar a cura para esta mulher que estava tanto tempo sofrendo? Bem, como o texto diz, essa mulher já tinha ouvido falar de Jesus, já confiava na cura, e ela não queria conversar com Jesus, ela não queria ter uma reunião especial com ele. Ela saiu de casa com um objetivo. E o texto diz que se eu apenas tocar nas suas vestes. Interessante que o texto fala que quando Cristo parou e perguntou quem me tocou, os discípulos, talvez com uma expressão assim de zombaria: como assim quem me tocou? Todo mundo está tocando você. Você está no meio da multidão, o povo quer colocar a mão em ti. O toque foi diferente, porque eu senti que de mim saiu o poder. Então é uma lição, várias lições que podemos tirar aqui, né? Porque hoje muitas vezes as pessoas frequentam igrejas, lotam templos e não conseguem receber a bênção. Por quê? Porque é só mais um toque, não é um toque de fé, não é um toque especial. E essa mulher, ela foi curada não porque ela tocou as vestes de Cristo, não teria nenhum poder, mas ela tinha tanta fé no poder de Cristo como Salvador, que ela tocou de maneira escondida, com medo, porque ela se sentia envergonhada pelo que você já falou antes. Então ela disse: se eu apenas tocar eu serei curada. E Cristo honrou a sua fé, honrou a ponto de ela, naquele exato momento, ela ser curada. Cristo parou em meio à multidão, de tão importante que foi aquilo, porque ele estava caminhando em meio a muita gente. Ele para, não para brigar, não para reclamar, mas para mostrar que aquele toque era muito diferente de todos os toques que ele estava recebendo. Era um toque de fé, um toque especial, e por isso essa mulher foi curada. Não só da cura física que ela precisava e dependia disso, mas o texto fala que era uma mulher solitária, que havia gasto toda a sua fortuna, e Cristo agora chama ela de filha. Então isso traz uma cura emocional especial para ela, ou seja, ela não era uma mulher que estava solitária mais, ela tinha a quem chamar de pai. E a terceira cura que a gente pode aprender aqui é a cura espiritual, que eu entendo como a mais importante, porque a cura física que ela teve não salvou ela da morte. Um dia, a Bíblia não fala, mas com certeza ela morreu, se não dessa doença ou de outra, seja qual for. Mas quando eu recebo a cura espiritual, eu entendo que mesmo em meio às dificuldades que pode ocorrer tanto na vida dela como na nossa, essa cura espiritual nos dá sentido, nos dá razão para continuarmos vivendo e enfrentarmos as dificuldades ao lado de Cristo com mais força. E Cristo deu essa cura para ela também, a cura espiritual, quando ele fala para ela que a tua fé te salvou. Então ele falou assim: você está salva por conta disso. E isso talvez seja a maior bênção que nós temos que buscar hoje ao tocarmos em Cristo, é a salvação, termos a certeza da salvação. Muito bem, professor Gelson. Eu quero dizer para você que quando você fala dessa cura espiritual, eu fico pensando se os nossos amigos ouvintes da Rádio Tangará compreendem o que é uma cura espiritual. E eu penso que uma cura espiritual se trata quando eu tenho um vazio tão grande no meu peito, ou quando eu tenho muitas dúvidas sobre quem eu sou e quem é Deus para mim, o que eu vim fazer neste mundo, qual a missão que eu tenho aqui. E eu vejo que, e muitos psicólogos falam sobre isso, professor Gelson, professor Jefferson, Tagiane, sobre essa questão da cura espiritual, sobre esse vazio.
E algumas pessoas, elas sentem vergonha de falar de Deus. Algumas pessoas que estudam muito, inclusive, elas não querem dizer e proclamar que confiam num Deus. Não, elas se sentem constrangidas no meio acadêmico, muitas vezes, de falar em Deus. E o vazio dentro dela aumentando cada vez mais. E ela sucumbindo a uma doença, depressão, que a depressão é uma doença, mas muitas vezes advém desse vazio espiritual. E, amigo ouvinte, eu quero dizer para vocês que quando minha mãe estava internada, e um pouquinho antes dela vir a falecer, nós recebemos no quarto um grupo de 3 jovens, 3 moças, que foram visitar a minha mãe, eram amigas da minha filha, e foram lá visitar a minha mãe, e elas fizeram, uma delas fez a seguinte oração: Senhor, dá a cura física, mas se o Senhor achar que neste momento não cabe mais a cura física, que ela tenha então a cura espiritual, que ela tenha então a certeza, a convicção de que o Senhor está com ela neste momento. Então eu queria saber, professor Gelson, professora Tagiane, Jefferson, não sei quem gostaria de falar agora, mas como você entende a cura espiritual? Professora Taj? A cura espiritual, eu vejo como algo que precisamos buscar a cada dia. A nossa fé, ela precisa ser renovada. Precisamos ter a certeza que, apesar das nossas limitações, das nossas imperfeições, Deus está nos vendo, nos ouvindo, sabe tudo o que sentimos, que pensamos, nossas necessidades, alegrias, tristezas. E quando recorremos a Ele, Ele está lá, pronto a nos ouvir, a nos perdoar, a nos ajudar e a nos dar a paz. Aquela paz que somente Deus pode nos dar. Então, esta, ao meu ver, é a cura espiritual, a cura que somente o verdadeiro Deus pode dar a mim e a você. Olha que bonito isso, querido amigo ouvinte, essa cura. Você quer receber essa cura espiritual? Essa cura espiritual está pertinho de você, por meio de uma oração. Você pode pedir a Deus que preencha esse vazio e você pode confessar que o Senhor é o Deus criador e mantenedor de todas as coisas e que enviou o seu Filho Jesus Cristo para dar a sua vida em resgate de nós, de mim, de você, de todos aqueles que se aproximarem do seu trono, de todos aqueles que, como aquela mulher, buscar tocar a orla da sua veste. Ela pensava assim: se eu conseguir chegar pertinho dele, se eu não conseguir falar com ele, não importa, mas ele é tão poderoso, ele é tão imenso, ele é tão grandioso, que ele é tão amoroso, que eu posso encostar na pontinha do seu vestido e então eu serei curado. Olha a fé desta mulher. E aí ela recebeu cura espiritual, ela recebeu a cura física, ela recebeu a cura emocional, porque, como disse o professor Gelson, agora então ela era chamada de filha. Filha. Jesus olha para você e diz: filha, filho. Professor Gelson, fala um pouquinho mais dessa cura espiritual para a gente. Eu tenho que a cura espiritual foi o maior objetivo de Cristo quando esteve na Terra, apresentar para as pessoas.
As pessoas o buscavam pela cura física, pela cura naquele momento. E ele curou, todos que o procuraram ele curou. E ele entendia que era importante para o ser humano, mas sabia que essa cura era temporária. Como disse antes, independente do milagre da cura, as pessoas todas acabaram morrendo no tempo. E ele não queria que as pessoas morressem a morte eterna. Se você vê algumas passagens bíblicas e lembra aqui da cura daquele paralítico, ele não iniciou a fala curando o paralítico, ele falou assim: os teus pecados estão perdoados. Porque ele sabia que aquele jovem estava preso, entendendo que ele estava sofrendo por um castigo, que não era verdade. Então Cristo deu a cura espiritual para ele: os teus pecados estão perdoados. E depois ele completou a cura, né? Então vai, toma teu leito e anda, levanta, toma teu leito e anda. Então a cura espiritual hoje é o que nos mantém sobrevivendo neste mundo de injustiças, de desigualdade, de problemas, de incertezas, porque quando você olha todo o cenário do mundo que é bíblico, isso não é novidade, porque ele é da Bíblia, ele já diz que cada dia será pior, cada ano será pior, que a maldade iria se multiplicar nesse mundo, então Jesus voltaria. Então Cristo sempre falou o seguinte: olha, não tenho medo disso, isso tem que acontecer, isso vai acontecer na minha volta, são sinais da volta de Jesus. E a cura que ele me apresentou qual é? Mesmo em minhas dificuldades, se eu tiver curado espiritualmente, eu não vou perder a esperança. Eu vou confiar que Deus está no comando e que no final todos os que confiarem em Cristo, aceitarem a sua oferta gratuita de salvação, serão livres dessa injustiça, desse pecado, da morte, da dor, do sofrimento, e viveremos a eternidade com Ele no céu. E esse foi o objetivo de Cristo quando Ele veio à Terra: não me curar da doença física, mas sim da doença espiritual, fazer-nos confiar na sua providência e termos a certeza de que um dia Ele voltará e vai colocar tudo em ordem, aquilo que está fora de ordem. E sabe o que é muito interessante que a professora Tagiane falou? Paz. Sentir paz quando tudo está um caos, né? Sentir paz quando você liga a televisão e você vê catástrofes acontecendo e você vê que a economia do país não vai bem e é tanta coisa que acontece, mas você, por meio dessa cura espiritual, você consegue ter paz, porque você sabe que Deus está no controle de tudo, de todos os eventos do planeta Terra. Deus está no controle. As coisas não fogem ao controle de Deus. Mas aí você descansa, aí você sabe, né, que as coisas, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas como assim? Como tantas catástrofes podem cooperar para o bem daqueles que amam a Deus? Esse é um assunto para o nosso próximo Sabadão com Esperança. Mas fique você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, sabendo que Deus está no comando de tudo. E mesmo que tudo esteja acontecendo e você não esteja entendendo, você confia, entrega a tua vida, entrega o teu caminho ao Senhor, confia mais, que o mais Ele fará. Isso é a paz que excede todo entendimento. Professor Jefferson, como que você entende paz que excede todo entendimento? Eu acredito fielmente que Deus colocou no coração humano uma necessidade muito grande de nós termos um contato com Cristo, estarmos ligados ao Pai. Todo ser humano carrega isso. A Bíblia ela tem aqui no livro de João, o encerramento do livro de João, que diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que sairiam escritos. Cristo Jesus fez muita coisa. Para quê? Para satisfazer essa necessidade humana de ter um contato com o seu Criador, aquele que quer restabelecer a vida eterna em cada um de nós. Qual é o desejo de Cristo? Reunir esse grande rebanho, desde Adão e Eva, levá-los para o céu, substituto que seremos dos anjos caídos, porque o inferno, sim, ele existirá, e ele será o dia em que Jesus acertará essas contas com o universo. E quem substituirá esses anjos caídos?
esses que estão hoje se arrependendo, buscando de coração aberto perdão perante Cristo Jesus, por intermédio de Cristo, perdão de Deus. Então, querido, creia, entregue o seu coração, coloca seu caminho na mão do Senhor, confia nele e tudo ele fará. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um Sabadão com Esperança. E para concluir esse Sabadão com Esperança, antes da oração final, eu quero perguntar aqui para o professor Gelson, né? Qual foi, numa palavra, a lição que esta mulher que se aproximou de Jesus, do fluxo de sangue, deixou para ele? Em uma palavra, qual lição? Pode usar duas. Confiança. Precisamos chegar a Deus com confiança. Muito bem, muito bem. E você, Tagiane, qual é a mensagem que esta história bíblica deixa para você? Fé. Diz que a fé pode remover montanhas. E ela teve muita fé. E foi curada. Muito bem. Então agora eu vou pedir para que o professor Jefferson faça a oração final. Deixo para vocês o meu abraço e espero vocês lá na minha rede do Instagram, Vanisa Cezinando Santana, Sabadão com Esperança. Queridos, vamos orar, vamos pedir a Deus. Obrigado, meu Senhor, por nos colocar tanta informação, a Bíblia, a Tua Palavra, para que nós possamos, ó Pai, crer. São testemunhos reais, relatados por várias pessoas, com muitas testemunhas do Seu poder. Enquanto esteve conosco, o Senhor curou, o Senhor perdoou, o Senhor ressuscitou, e nós estamos aguardando, Pai querido, as mesmas bênçãos o Senhor prometeu para cada um de nós. Algumas delas só se cumprirão no dia da sua volta, quando nós vermos as montanhas devolvendo seus mortos, os rios, os mares, as pessoas levantando de suas tumbas, reconstituídos, transformados, feito anjos, ó Pai. Nós sabemos que muitas coisas devem acontecer ainda, mas nós te pedimos, dá-nos luz, dá-nos fé, dá-nos confiança. Confiar naquilo que não vemos, aquilo que não presenciamos, necessitamos de entendimento, que nós possamos buscar em Tua Palavra, que possamos abrir a Bíblia e estudar, esquadrinhar, diz ela, esquadrinhem, andem pela Bíblia, encontrarão aqui e ali um pouquinho de informação que poderá te salvar. Que o Senhor possa alimentar a cada um de vocês, a mim também, perdoando os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém.